este projeto, como vários outros de veto que estamos votando aqui, ele é atacado sempre por dois motivos. A iniciativa, isto é, pode o Legislativo criar alguma atribuição para o Executivo? Ou para o Judiciário, alguma atribuição para outro poder? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, pode o Legislativo criar alguma despesa no projeto de lei? Bom, a primeira pergunta, se pode criar alguma atribuição, me parece que você tem que definir, não é qualquer atribuição que nós podemos criar. Não podemos criar uma atribuição para o Executivo de aumentar a remuneração dos servidores, uma atribuição de alterar o plano de carreira, mas atribuições singelas, como são feitas tantas no Brasil, são feitas no Congresso Nacional, eu acho que nós podemos atribuir. Esse é o entendimento que eu tenho. E a segunda questão diz respeito se vai dar alguma despesa para o Executivo, que é outro debate que estamos tendo aqui. A Constituição Federal, no artigo 63, diz que o Parlamento só não pode aumentar a despesa, e aí tem relação com a primeira discussão, naquilo que é de iniciativa privativa do Executivo. Se eu entendo que não é de iniciativa privativa, eu posso criar despesa, tanto que eu posso propor um projeto inteiro aqui. Então, uma coisa está ligada com a outra. Não é? Então, eu acho que obrigações singelas, mas de grande alcance social como esta, em benefício da dúvida, até por aquilo que o deputado Merizio também citou a semana passada, o deputado Kennedy, tantos deputados que colocaram, nós devemos puxar a brasa para a sardinha do Parlamento. A Constituição de 88 mudou muito em relação à Constituição anterior. Na Constituição anterior não podia fazer nada, era um regime ditatorial. Agora pode. Então, não é qualquer coisa que está limitada por criar atribuição para o Executivo. E nós temos que avançar em criar algumas atribuições. Não vamos criar atribuição daquilo que é claramente de iniciativa. Aumentar a remuneração dos servidores, criar cargos, mas não uma coisa como esta, que quer criar um benefício para os portadores de deficiência, um benefício importante. Por isso é que eu entendo que nós devemos suavizar essa interpretação absoluta. Se passar perto de uma atribuição para o Executivo é inconstitucional. Aí, o que sobra para o Executivo, para o Legislativo? Nada, nada. O deputado Valduga tem uma preocupação com as pessoas diabéticas que vão aplicar insulina no local público. Qual é a preocupação? Pode haver confusão, principalmente na questão relacionada ao uso de drogas, e, às vezes, a pessoa é cerceada nesta linha, de confundir a pessoa que é diabética, e temos que lembrar aqui que, recentemente, mães amamentando foram cerceadas num shopping, né? Amamentando. Então, às vezes, é preciso ter uma lei para disciplinar a questão. O governo não vetou essa parte. O governo vetou a criação de uma penalidade. Esta penalidade não é de direito penal, porque se fosse de direito penal, nós não podemos legislar. É uma multa a ser aplicada na pessoa que restringe esta aplicação. Evidentemente, sendo uma multa para ser aplicada, precisa obedecer vários preceitos. O governo tem que regulamentar como é que vai ser feito isso. Há que ter uma regulamentação. Não precisa ter uma fiscalização. E só os casos notórios, evidentemente, de muita divulgação, que seriam multados. Eu acho que a lei serviria, tendo a multa, para ela ter mais chance de pegar. Porque um dos problemas que uma lei tem que ter é uma penalidade, não é, deputado Mário? Porque se a lei não tiver uma penalidade, é um conselho. É um conselho. Lei sem penalidade não tem eficácia. Tem que fazer isso. Mas se não fizer, não tem penalidade. Aí não é lei, aí é um conselho. Então, ao tirar a penalidade, você deixa um conselho. Ó, não deve fazer isso. É evidente que há outras, o deputado Darcy lembra bem nessa questão, há outras questões
o Código Penal, a legislação federal, que já vão penalizar qualquer um que obstrua a aplicação de insulina em local público, evidentemente, que não pode fazê-lo. Mas não me parece que seja o caso de vetar isso por criar uma multa. Acho que é mais adequado dois, na minha opinião. O projeto do deputado Sareta, ele diz que fica incluído na merenda escolar das escolas da rede estadual de ensino a carne de tilápia, produzida e processada industrialmente no estado de Santa Catarina. O veto, o governo chama a atenção da questão da iniciativa do Estado, que a nutricionista tem que fazer o cardápio e tal. Eu lembro que há muitas leis no Brasil, leis nacionais e leis estaduais mesmo, dizendo que tem que colocar determinado alimento no cardápio escolar. Não me parece que colocar tilápia seja inconstitucional. Evidentemente que podemos ter questão de se discutir o mérito, que já passou aqui anteriormente. E quando se inclui no cardápio, não significa que vou fornecer tilápia do dia. Está no cardápio. Quando tiver, você coloca. Outro dia pode ser outro peixe. Está no cardápio. Eventualmente tem que... Só que tem que constar do cardápio. Não pode nunca ter tilápia. Aí é uma discussão. Agora, eu até falar com o deputado Sareta, e aqui vou até ajudar o deputado Darcy, nosso líder do governo. Eu acho que você não pode criar essa segunda parte, dizer que tem que ser do Estado de Santa Catarina. Aí me parece claramente inconstitucional, porque aí o artigo 19 da Constituição, no seu inciso 3º, diz que você não pode criar diferenciação entre brasileiros de qualquer forma. Eu não posso dizer que eu só posso comprar de Santa Catarina uma coisa. Eu posso comprar de qualquer lugar. A licitação tem que ser aberta. Eu não posso, numa licitação, só pode vir de Santa Catarina, ou só pode... Aí me parece que eu até entendo que a preocupação do deputado Sareta é importante, é uma questão de chamar a atenção. Tilápia é um peixe catarinense e tal. Talvez pudesse até, se o veto não for derrubado, refazer nesta linha. A discussão sobre emendas parlamentares impositivas é uma discussão candente e se travou muito no Congresso Nacional e ela vem aqui para essa casa. Mesmo esse texto aqui, que nós elaboramos em conjunto e depois foi subscrito em ordem alfabética pelos vários deputados, começa com o deputado Aldo Schneider, mas tem a assinatura de muitos deputados, ela visa aprovar emendas parlamentares impositivas que chegam a 4 milhões de reais por ano por parlamentar, totalizando aí cerca de 160 milhões de reais ano. E qual é a ideia? Eu defendo essa tese. Qual é a ideia básica? É acabar com o toma lá da cá. O que nós temos? Isso foi criado no Brasil nos últimos anos, um processo de cooptar parlamentares para votar, para liberar recursos. Vota no tal projeto, eu libero a emenda. Esse processo é inadequado para a democracia. É inadequado para a democracia. É melhor, mesmo com os defeitos que se possa ter, emenda impositiva, é melhor você ter uma cota parlamentar, que o parlamentar discute na sua região e esses recursos são aplicados. Eu sou contrário àquela tese que diz, não, mas quem faz o orçamento tem que ser o executivo. Olha, está mostrando aí, de forma geral, a corrupção maior no Brasil, ela se dá, está colocado e muito está vindo para os costos parlamentares do Brasil, mas a corrupção maior é uma relação entre o orçamento do executivo, na hora de elaborar, e as grandes empreiteiras. Isso que tem aí que estão falando, por isso é pinto pequeno esse negócio aí. Corrupção maior, ela está em outros níveis. Por isso que eu defendo a tese do orçamento impositivo para emendas parlamentares. Acho que vai qualificar o parlamento e, principalmente, vai qualificar a relação entre o parlamento e o executivo. O parlamento não pode estar submisso ao executivo. Esta é uma forma de diminuir esta submissão que acontece em todos os parlamentos do Brasil. Todos, sem exceção. É no Congresso Nacional, nos parlamentos estaduais e nas câmaras de vereadores.